Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Power BI. Meu nome é Thiago Pinheiro e na videoaula de hoje eu irei demonstrar a grande importância de se utilizar medidas no Power BI. Então, aqui eu tenho uma tabela já, uma base de dados de vendas importada. Eu vou criar uma tabela, vou selecionar aqui no meu visual tabela. Vou arrastar para o meu campo, para o meu eixo de valores, a minha categoria e a minha coluna de vendas. Então, aqui para vocês visualizarem a minha base de dados, eu tenho aqui a minha base de dados com o número de pedido, a data da venda, categoria, subcategoria, a quantidade, o total de vendas e o total de custo que custou esse pedido aqui. Então, voltando aqui para o meu visual, eu classifiquei aqui já, vou aumentar apenas o tamanho aqui para ficar visual para vocês. Então, eu arrastei aqui para o meu campo de valores, para o meu eixo valores, a categoria e vendas. Então, eu arrastei a minha coluna de vendas para cá e automaticamente o Power BI já faz um contexto de filtro, a soma por cada categoria. Eu vou classificar do maior para o menor para vocês visualizarem melhor. Então, aqui eu tenho nesse contexto de filtro que o total de vendas de computador foi de 640 milhões, seguido por notebook, e o total das vendas dessa base de dados foi de 1.286 milhões. Então, aqui, quando eu arrasto essa coluna para cá, para o meu eixo de valores, eu crio uma medida implícita, ou seja, ele está somando, fazendo uma agregação de soma. Eu posso mudar, em vez de soma, para média, posso alterar para o valor mínimo, o valor máximo, então eu vou selecionar o máximo aqui, e assim por diante. Então eu vou voltar para a soma, e qual que é a desvantagem de eu apenas arrastar para cá e não utilizar medidas no Power BI que a gente vai aprender? Então, eu tenho o meu total de vendas, e agora eu vou arrastar novamente a minha coluna de custo para cá. E eu tenho agora na minha categoria computador o total de vendas e o total de custo. Então, concordem comigo que para mim saber a variação ou o lucro bruto aqui no caso disso do computador, do notebook, eu teria que fazer as vendas, o total de vendas, menos o custo. Então, para isso, eu vou tentar criar uma medida aqui agora. Então, nova medida. Então, no caso, eu seria aqui, o nome da medida seria o lucro bruto. Igual. Então, eu teria que simplesmente escrever vendas menos o custo. Só que quando eu tento escrever vendas, ele não aparece nenhuma medida, ele fica cinza aqui. Então, por quê? Porque o Power BI, aqui quando eu crio uma medida, eu só posso chamar medida ou uma soma ou uma fórmula dentro desse cálculo. Então, no caso aqui, para mim fazer funcionar essa medida, eu teria que fazer a soma, então soma da minha tabela vendas, do meu total de vendas, então a minha vendas, menos a soma do meu custo da minha tabela vendas. Então, somente se eu fizesse assim, a soma do meu total de vendas menos a soma do meu total de custo, e dar um Enter. Aqui observem que ele criou já uma medida explícita aqui agora no caso. Por que eu sei que é uma medida explícita e é uma medida? Porque ele aparece símbolo de uma calculadora aqui do lado. Então, toda vez que aparece um símbolo de uma calculadora aqui do lado, eu sei que é uma medida. Então, se eu arrastar para o meu visual aqui agora, eu tenho aqui, ó, que ele não me deixa fazer aquelas agregações por medida, média ou menor. E aqui ele trouxe o lucro bruto já para cada subcategoria no mesmo contexto de filtro. Então, qual que é a desvantagem aqui? Observem aqui que na minha medida eu tive que fazer uma fórmula aqui ó, de sum. Então, qual que seria a maneira correta de eu fazer? Então, eu vou vir aqui, remover o lucro bruto, vou remover aqui, excluir essa medida, e vou tirar do meu visual aqui, ó, o custo, e vou deixar apenas venda. Então, o correto é eu criar uma medida para somar as minhas vendas e somar o meu custo. Fazer uma medida explícita e não apenas arrastando aqui a coluna, que é uma medida implícita. Então, como que eu faria da maneira correta? Eu vim aqui na guia modelagem, nova medida, e escreveria aqui o nome da medida soma de vendas. Então, a minha soma de vendas vai ser igual sum, que é em inglês soma. Então, da minha tabela vendas, da minha coluna vendas. Então, eu estou somando as vendas do meu total de vendas. E dou um Enter. E observem aqui agora que ele já criou uma medida explícita, o símbolo da calculadora, de soma de vendas. Eu vou arrastar aqui para o visual. E agora observem que eu tenho os mesmos valores, vendas e soma de vendas. Os valores são idênticos. A única diferença é que eu tenho uma medida explícita, aqui no caso, e uma medida implícita.
Então eu vou fazer a mesma coisa para o custo agora. Então eu vou clicar aqui no meu visual, vou vir aqui na guia novamente, modelagem, nova medida. E agora eu vou escrever soma de custo. E vou dar um igual, e vou fazer sum, vendas, custo. Então eu estou somando toda a minha coluna de custo. E agora aqui ele criou já a minha soma de custo, vou arrastar para o visual. Posso remover essa medida implícita aqui, que eu arrastei. E agora eu tenho a soma de vendas e a soma de custo. Então, para mim fazer o lucro, eu vou classificar aqui do maior para o menor, novamente. Então, para mim classificar do maior para o menor, eu simplesmente cliquei sobre o cabeçalho de soma de vendas. E agora, para mim fazer o lucro bruto, é somente eu fazer soma de vendas menos soma de custo. Então, eu vou clicar aqui no visual, novamente. Vou clicar na guia modelagem, nova medida. E agora sim, eu vou fazer novamente a medida e vocês observem como vai ficar bem mais fácil e prático. Então, lucro bruto igual. Então, eu vou escrever agora soma de vendas. Já aparece aqui a soma de vendas, porque é uma medida, menos soma de custo. E vou dar um Enter. E agora eu tenho o lucro bruto aqui e vou arrastar. E agora sim eu tenho as medidas explícitas de soma de vendas, soma de custos e o lucro bruto. Então, observem que quando eu crio medidas aqui, os meus demais cálculos ficam de uma maneira muito mais fácil e um visual muito melhor de conseguir visualizar aqui, porque eu sei que todas essas que têm esse símbolo de calculadora são medidas que eu posso utilizar em outras formas e outros cálculos de uma maneira mais fácil. Outro cálculo que eu vou mostrar para vocês aqui que seria a média. Então, para mim fazer a média de vendas, eu viria aqui novamente modelagem, nova medida, e agora no caso seria média vendas. E daí igual, o cálculo de média, no inglês seria average. Então eu quero fazer a média das vendas, do meu total de vendas, fecho parênteses e dou um Enter. E agora eu tenho a média de vendas, arrasto para o meu campo de visual, eu tenho a média das vendas e agora eu quero fazer a média do custo. Então novamente eu vou clicar aqui no espaço em branco, venho em nova medida, clico em média custo, dou um igual, escrevo average, daí agora eu quero o meu custo, então eu estou fazendo a média, average, da minha tabela vendas, da minha coluna custo e dou um Enter. Agora eu vou tirar aqui só para vocês visualizarem melhor, então eu vou tirar o lucro bruto, vou tirar a soma de vendas e vou tirar a soma de custo. Então eu tenho a média de vendas e agora eu tenho a média do custo. Então, para mim fazer a diferença da média, eu simplesmente venho aqui novamente modelagem, nova medida, e posso chamar diff média. Igual, então a diferença de média vai ser a minha média de vendas menos a minha média do custo. E dou um Enter. Ele já criou aqui a diff média, arrasto para o meu campo visual, e agora sim eu tenho a diferença de média. Se eu classificar a diferença do médio do maior para o menor, então o computador tem aí uma diferença de R$76 mil entre a média de vendas e a média de custo. Então, a principal vantagem de você utilizar medidas implícitas, fazer esse cálculo aqui, é quando vocês forem utilizar para outras medidas. Então, sempre evitem de utilizar arrastando para cá o campo, apenas dessa maneira, porque conforme vocês forem fazer outros cálculos, dificultará no andamento do processo. E quando vocês criam medidas aqui, fica muito mais fácil, porque vocês podem nomear da maneira que vocês quiserem e fica muito mais visível e visual e fácil de trabalhar. Bom, para a videoaula de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Obrigado e até mais.